Boa noite a todos. Boa noite a todos. A Universidade Livre da Academia Mineira de Letras tem como seu objetivo preservar a cultura mineira, a cultura brasileira, através da literatura e através também da preservação e divulgação da língua brasileira, da língua portuguesa. E então nós temos tentado aqui nesse semestre fazer várias palestras que tentassem um pouco preencher essa lacuna de divulgação da língua portuguesa e, sobretudo, da literatura brasileira. Nós estamos vivendo um momento meio sombrio para a cultura brasileira e nós temos que nos unirmos para que a cultura não seja banida, o termo é esse, banido do Brasil, porque as atitudes que têm sido tomadas contra a cultura, qualquer um pode ver que são realmente terríveis, e se prevalecer esse caminho, nós teremos muita dificuldade, inclusive, de dizer que somos escritores, que nós gostamos da cultura, que nós gostamos da literatura. Isso posto, eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa muito querida, igual disse o Rogério, um dos maiores contistas brasileiros, a quem muito admiro, e que vai fazer para nós uma palestra hoje sobre as origens do conto, uma ficção, ou várias ficções, né, Chico? E então eu vou fazer a apresentação dele. O conto é um gênero literário que conquista escritores e leitores do mundo inteiro. Mas, afinal, como ele nasce? Esse é o tema da palestra, Origens do Conto, uma ficção que o escritor e jornalista Francisco de Moraes Mendes apresenta agora na academia. O evento acontece no Plano Anual de Manutenção da ML, realizado mediante a Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed BH, por meio do incentivo fiscal de mais de 5 mil médicos cooperados e colaboradores, e com o patrocínio da CEMIG. A palestra aborda as possíveis origens do conto oral, relato do cotidiano, relato dos feitos, relato de batalhas, o conto escrito, os registros da memória e o conto como obra de arte e mercadoria. O escritor e jornalista explica que o bate-papo será norteado por algumas questões sobre o que falavam os primeiros humanos e quais histórias contavam uns aos outros. Podemos imaginar que fossem diferentes das histórias que nós mesmos contamos? Como fariam para memorizar as histórias? Questiona Francisco de Moraes Mendes. Francisco de Moraes Mendes nasceu aqui em BH. Tem 63 anos, é jornalista formado pelo UFMG, onde cursou também o mestrado em literatura brasileira. É autor dos livros de contos Escreva Querida, de 1996, A Razão Selvagem, de 2003, Onde Terminam os Dias, 2011, Sacrifício e Outros Contos, de 2019, lançado recentemente em Portugal. Escreva Querida venceu os prêmios Cidade de Belo Horizonte, da Prefeitura, e o prêmio Guimarães Rosa, do Governo do Estado, em 93. Sacrifício e Outros Contos venceu o prêmio Gato Bravo, da editora do mesmo nome, em Lisboa, em 2019. O autor venceu com Contos Esparsos 7 prêmios literários. Tem contos publicados também em diversas revistas e antologias. Então, trazer aqui o Francisco de Moraes Mendes é uma alegria, muito nos honra, Chico, a sua presença aqui. A academia está tentando se abrir para o público. A academia é uma casa livre, todos aqui têm para frequentar, não existe qualquer discriminação. A academia é totalmente livre, isso que nós estamos tentando trazer para todos, programas
Se vocês, como disse o Rogério, como vocês podem ter visto pelo próprio apresentação do Rogério, nós temos uma programação intensa aqui na academia. Quem acompanhar pelo Facebook a programação da academia vai ver que são palestrantes com grande conhecimento, grande cultura e podem contribuir muito para esse objetivo nosso, que é a divulgação da cultura. Com vocês, Francisco Moraes Mendes, uma salva de palmas para ele, por favor. Oi, agora sim. O meu boa noite a todos. Eu começo agradecendo as generosas palavras do Rogério e a acolhida do Luiz Gifone. E agradeço a presença de todos vocês que vieram aqui participar de mais uma sessão sobre literatura, quando a gente imagina que literatura já não consegue mais reunir ninguém. É muito satisfatório ver que, sim, que tem pessoas que estão interessadas nesse gênero. A minha palestra, As Origens do Conto, uma ficção, eu vou tentar fingir que não estou lendo, mas eu preparei um texto para ser lido. O convite para vir falar nesta casa sucede um momento de satisfação, de alegria, de amizade, de afeto, pelo que há nisso de reconhecimento, né? E segue-se, no entanto, uma inquietação, que é esse tremor da água quando ainda não se vislumbra a imagem que será mostrada quando o vento deixar de tocá-la. Mas sobre o que é isso? Falar. É a oportunidade de falar que me traz aqui. A inquietação dá lugar a um certo sofrimento, porque coloca essa promessa de voz que ainda não se encontrou, ou que ainda não encontrou seu objeto, né? Estamos ainda na ausência da voz, no vazio que é dessa solidão extrema que antecede a criação de qualquer coisa. E como eu estou na academia, vou me dar o luxo... Oi? Ah, sim. Como estou aqui na Academia de Letras, eu vou me dar ao luxo de citar Ovídio, o poeta das Metamorfoses. Antes de haver o mar e as terras, e o céu que cobre tudo, a natureza inteira tinha a mesma aparência, chamada caos. Massa bruta e informe, que não passava de um peso inerte, de um conjunto confuso das sementes das coisas. É esse conjunto confuso das sementes das coisas que somos chamados a organizar. Essa massa bruta e informe está diante de mim. É dela que vou extrair a matéria, que depois de modelada, ajustada, poderá receber o julgamento de vocês, a aprovação ou a desaprovação. Essa massa informe é um paradoxo, porque ela está organizada em ordem alfabética, ela separa os seus materiais por gênero, por disciplina, mas nesse momento ela se mostra como caos. Esse caos nada mais é do que a minha biblioteca, modesta, porém minha. E é dela que eu devo extrair o material que eu vou trazer a vocês. Ora, quem é convidado a falar aqui neste momento é o sujeito de um privilégio imenso, que é o privilégio da leitura. Se chego aqui como autor, com uma assinatura que destaca esse sujeito, ainda que momentaneamente, é porque antes eu sou leitor. Eis o ponto essencial, ser leitor. Gosto muito de uma observação do Constantino Bertolo sobre a leitura. Cabe entender a leitura como uma conquista irreversível, sem derramamento de sangue, desacompanhada de qualquer exploração ou escravidão. Como território livre, fronteira de um horizonte que não acaba, lar nômade, pátria sem patriotismos, grata intempérie. Então é pela leitura que eu chego até o meu objeto. E outro paradoxo, quanto mais eu leio, mais ele se afasta de mim. É aquela história, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre a nossa ignorância. Então são os textos que me conduzem, textos que vão se complementar, textos que se contrapõem, textos que tensionam as certezas, textos que cicatrizam as dúvidas. O elemento da leitura é inesgotável, pois basta pensarmos, como já constatava há 500 anos Montaigne,
que o que mais se escreveu na história foram livros que falavam de livros. Então, e a intenção aqui, com tanta leitura, é chegar a um ponto onde não havia livros, onde não havia escrita. Quero chegar a um ponto onde o que havia era um rumor permanente que se modulava em murmúrio ou gritos. Uma fala interminável. Fala que não cessou com a disseminação da escrita. Fala não silenciada com a multiplicação de livros, porque estamos aqui nesse momento exatamente falando. Pelo menos um Deus tentou acabar com a fala dos homens. Lemos lá na fábula do Gilgamesh, que é considerado o texto mais antigo, a história do dilúvio. E aconteceu na cidade de Shuruppak, às margens do rio Eufrates, que era habitada por velhos deuses. Lá estavam Anu, senhor do firmamento, Enlil e outros deuses como Ninurta, Enugi e Ea, deuses que a gente nunca ouviu falar deles. Eu cito: naqueles dias o mundo pululava, o povo multiplicava-se, o mundo mugia como um touro selvagem, e o grande Deus foi despertado pelo clamor. Enlil ouviu o clamor e disse aos deuses reunidos no conselho: o tumulto da humanidade é intolerável, já não é possível dormir com esta confusão. Assim, os deuses concordaram em exterminar a humanidade. E eles só não o fizeram porque um desses deuses, Ea, avisou a um mortal, que era o Utnapishtim, que depois passou a deter o segredo da vida eterna, que sob a decisão dos deuses. Ele foi alertado por esse Deus e o aconselhou a construir um barco, reunir a família, a semente de todas as criaturas vivas, e o resto é a história do dilúvio, tal como a conhecemos aí das diversas mitologias, inclusive da Bíblia. Então entramos no reino da pura oralidade. Falamos de uma época que tem 70 mil anos distante de nós, e nos perguntamos desconfiados se é possível falar de 70 mil anos atrás, somente por meio da ciência, ou se recorremos à invenção, à imaginação, ou, em outras palavras, à ficção. Pois então comecemos lá, há 70 mil anos, com a leitura de um livro que é bastante recente, que é o Sapiens, do historiador Yuval Noah Harari. Parece que Noah é Noé. É coincidência com o dilúvio lá do Noé. O que aconteceu num período de 30 mil anos, numa faixa de tempo entre os 70 mil anos atrás e os 40 mil mais próximos de nós, anos que nos separam desse pessoal, os estudiosos não sabem as causas do que aconteceu, mas eles sabem as consequências. Ocorreu nesse período o que chamam de revolução cognitiva. O Homo sapiens desenvolve, nesse período, uma série de habilidades linguísticas, como o aprendizado, a memória, a comunicação, e uma série de habilidades manuais e técnicas. O Homo sapiens pôde construir barcos, desenvolveu armas, aprendeu a fabricar roupas, desenvolveu o comércio, desenvolveu a religião, e começa aí também a estratificação social. A evolução da linguagem, então, ela se dá não só como um meio de trocar informações sobre o mundo ao redor, mas informações sobre os próprios humanos. E Harari escreve, eu acho muito curioso essa escrita dele: nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. De acordo com essa teoria, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. É muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem está dormindo com quem é honesto, quem é trapaceiro. Além desse aspecto, há outro que o historiador acentua. É a característica que ele diz que é verdadeiramente única da linguagem, da nossa linguagem, porque outras espécies, os animais também têm linguagem, eles também trocam informações, mas a característica da nossa linguagem não é apenas essa capacidade de transmitir informações sobre homens e a natureza, mas a capacidade de transmitir informações sobre entidades que nunca viram,
tocaram ou cheiraram. A característica mais singular da linguagem dos sapiens é a capacidade de produzir ficção. Então chegamos perto do nosso objeto. Ele enumera lendas, mitos, deuses e religiões aparecem no período da Revolução Cognitiva. E como foram capazes de fazer isso coletivamente, os humanos puderam construir grandes ficções, como, por exemplo, saltando para hoje, para exemplificar, o Estado, o sistema judiciário e o dinheiro. E fizeram isso porque conseguiram acreditar nos mesmos mitos e foram capazes de partilhar as mesmas crenças. Bom, se o conto tem uma história, ela vai encontrar seu começo entre essa trama dos ritos, dos relatos que tornam uma experiência transmissível, um saber, como os relatos das guerras e das caçadas. Mas imaginamos aquela reunião da tribo, descrita inúmeras vezes pela antropologia, em torno do xamã ou do cacique. Essas vozes da tradição que transmitem conhecimento para os mais jovens. Penso que se imaginamos uma plateia atenta, silenciosa, concentrada naquela voz monocórdia, enquanto o bisão assa no fogo, estamos errados. Seria aquele momento diferente dos nossos próprios rituais, onde a atenção se divide entre a pregação do sacerdote, o público ao redor, o murmúrio de um comentário jocoso sobre a roupa de alguém, ou a troca de olhares cúmplices, que fala de um outro discurso que vai circular nesses mesmos ambientes de sociabilidade. Então, a fofoca, que podemos pensar em outros nomes, a intriga, o conluio, a confabulação, ela produz cumplicidade, produz poder e produz dominação. Por meio dela, estabelecemos relações de confiança, a cumplicidade da troca das informações sobre o outro, e podemos, de posse dessas informações, manipular, até chantagear. Então, aí abre um leque de infinidades, e foi assim, aliás, que inventamos a política, né? Concorrendo com essa voz da tradição, com a voz do sacerdote, estão essas outras vozes que fazem esse murmúrio, esse rumor de quem está enganando quem une a quem para disputar poder, que tipo de negócio se pode fazer com essas informações. As histórias nascem no espaço da convivência dessas trocas. Serviram certamente para transmissão de ensinamento, para manutenção de mitos, para memória, para impor o medo, para instigar a obediência. Mas também terão nascido ali as histórias que zombam da tradição, que se opõem à autoridade. Jovens fazendo chacota com o saber dos velhos, até a subversão de uma ordem que também, ao envelhecer, chama à rebeldia. Então, com esses elementos da diversão, da zombaria, dos ensinamentos do exemplar, a humanidade acabou por construir um incalculável acervo de histórias. Temos acesso às narrativas que sobreviveram, porque da tradição oral passaram à escrita, inscritas em pedras, impressas em argila ou copiadas em peles de animal ou em papel. E temos que lembrar que esse acervo cresce não só pelas descobertas da arqueologia, que também não cessam, como pelo encontro desses fósseis de narrativas, mas porque nós também não paramos de produzir histórias. Eu passo agora a um ligeiro comentário sobre as narrativas a que temos acesso, essas que seriam as fundadoras da nossa literatura, e tivemos acesso a ela pelo trabalho de contadores de histórias, de copistas, de arqueólogos e de tradutores. A saga que eu me referi, a saga de Gilgamesh, é considerado o texto mais antigo que já se teve acesso. Acredita-se que ele seja produto da tradição oral, reelaborada por quase 2000 anos pelas culturas do Oriente Médio, que eram formadas por caldeus, assírios, hititas e fenícios. Essa história foi encontrada em 12 tábuas de barro e ela faria parte da biblioteca do rei Assurbanipal. Ela conta uma história que se passa na Suméria e fala da trajetória de um rei rumo à sabedoria. Esse rei é feito de 2 terços de Deus e 1 terço de humano.
Em resumo, ele sai pelo mundo, ainda jovem, feito um animal indomável, cometendo toda sorte de barbaridades, e ao passar por inúmeras provas, inclusive pela morte do seu principal amigo, que foi criado para ser o inimigo dele, para enfrentá-lo, e eles se tornam amigos, ele atinge a sabedoria, cujo ápice seria a aceitação da morte. Então, para um sujeito que se julgava primeiro imortal e que depois acreditava que ia conquistar aquele terço que faltava a ele para ser um deus, essa é o ponto que ele consegue atingir. O outro texto da antiguidade que é considerado um dos mais antigos, são uma série de contos chamado Contos dos Mágicos, que se encontra num papiro bastante danificado, que está no museu, exposto no Museu de Berlim. Os contos referem-se a episódios que teriam acontecido no reinado dos Hicsos, um povo semita que invadiu o Egito em 1750 anos antes de Cristo. Considerando que nós estamos há 2.000 anos de Cristo, essas histórias têm 4.000 anos, começam a ser coisas, no meu entender, elas são muito distantes para pensar o que seria isso, né? Então, por isso que eu sempre falo, só a ficção leva a gente até lá. A cópia que foi encontrada, eles consideram que ela tem 1.600 anos, ela é de 1.600 anos antes de Cristo, mas supõe-se que as histórias se refiram a um período de 4.000 anos antes. São 5 contos que não existem também, porque eles nem todos estão completos. O primeiro, por exemplo, só tem um elogio a um sacerdote, o agradecimento do rei a um sacerdote, e sabe-se que ele trata de uma urna funerária. A segunda história, que é uma história completa, é um caso de adultério, deram o nome ela de Um Marido Enganado, que vai terminar com o assassinato do amante e da mulher. O terceiro conto trata do caso em que um mago separa as 2 metades da água de um lago, isso nós vamos encontrar também em várias outras mitologias. Ele separa as metades da água de um lago para encontrar um brinco que foi perdido por uma remadora que conduzia o rei num passeio de barco. E os 2 últimos contos vão se fundir numa narrativa só, que é sobre um mágico que seria capaz de restituir qualquer cabeça decepada de uma pessoa. Ele faria a pessoa reviver. O rei interpela esse mágico não sobre essa questão, que seria grande, mas ele quer saber quer que o mágico dê informações a ele sobre a construção de uma pirâmide e como seriam as câmaras secretas que havia no templo de Tote, que vem a ser exatamente o deus da escrita, né? O deus que levou a escrita para os egípcios. Mas a história termina de uma outra forma, porque o mágico não responde nada disso para o rei e prefere dizer para o rei falar sobre 3 crianças que ele prevê que vão reinar no Egito e que formariam uma nova dinastia. Então, esse é o tema desse segundo livro dos mais antigos. O terceiro que eu vou me referir é um livro indiano, é o Panchatantra, que também é uma coletânea de contos indianos recolhidos da tradição oral. Supõe-se que tenha sido compilado no século III a.C., e esses textos tratam de histórias que envolvem animais, humanos, o tempo que os bichos falavam, e geralmente com uma conclusão que é moral. Ele tem uma história curiosa que é semelhante a uma história da nossa cultura aqui, chamada Festa no Céu, aquela famosa história em que um bicho é levado para o céu numa ponta de um bastão, e quando ele vê que a população lá embaixo está admirada com ele, ele abre a boca para perguntar por que estão admirados e cai, evidentemente, lá do céu. O outro texto, que também entra nesse rol de textos muito antigos, é o Antigo Testamento, né, que é uma recolha de textos que remontam 1.800 anos antes de Cristo, chamada Bíblia Hebraica, numa formação que tem 24 livros. A Bíblia cristã, que recolhe todos esses livros, ela tem mais livros porque houve divisão de alguns livros em 1 e 2. E esse é certamente o conjunto de textos mais copiado da história. E ele tem uma curiosidade, porque não se conhece nenhum original de nenhum desses textos. Eu não sei como é que eles estabelecem isso, mas todo o texto que foi encontrado por arqueólogos que tratava disso eram considerados já uma cópia. Então não se conhece o original.
E agora vamos chegando cada vez mais próximos, chegamos aos textos que são os fundadores da literatura ocidental, que são dos quais eu não vou tentar resumir, porque acho que todo mundo tem ideia do que sejam, que é a Odisseia e a Ilíada, que tratam também uma série de textos eram cantados pelos aedos na Grécia Antiga, e que foram recolhidos por um poeta que ninguém sabe se existiu também, que seria Homero, e que nos deixou as duas obras, talvez são as mais maravilhosas da literatura ocidental, que são exatamente as fundadoras da literatura, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é um conjunto de 15.000 versos, 24 cantos, e as histórias misturam deuses e humanos. São histórias que falam da vida na Grécia, de guerras, e a Odisseia trata do Odisseu, que em latim é chamado de Ulisses, que é o nome como conhecemos, que é a volta dele para casa exatamente da guerra que é descrita na Ilíada, que é a Guerra de Troia. E esses textos temos já, talvez sejam os textos mais estudados também, então deles se tem muita informação sobre a tentativa de definir como é que eles começaram, como é que eles foram construídos, e eles teriam sido em primeiro cantados, né? Tanto que os livros chamam cantos. São 24 cantos que formam esses dois conjuntos, cada livro tem 24 cantos, e eles seriam transmitidos pelos aedos, que eram pessoas que tinham uma capacidade incrível de memorizar, e elas contariam essas histórias em torneios e tal, até que aparece o Homero, que seria que conhecia o alfabeto, e o Homero então escreve essas histórias. Eles são tão importantes que tem gente que considera que a literatura romana foi fundada não com livros escritos pelos romanos, mas com a tradução da Ilíada e da Odisseia. E também na Grécia temos os textos de Hesíodo, né? A Teogonia, onde ele mostra como se organiza o mundo dos deuses, a sua genealogia e linhagem, e em Trabalhos e os Dias, esse livro também tem uma curiosidade interessante, porque ele é o primeiro texto considerado escrito em primeira pessoa. E o Hesíodo está escrevendo esse texto para o irmão dele, Pérsis, com quem ele está tendo uma briga por conta de herança das terras que os pais deixaram. Então, o Hesíodo, parece que ele está sendo lesado pelo Pérsis, e ele constrói essa história dos Trabalhos e os Dias para falar das obrigações dos seres humanos e tal, oferecendo ela ao irmão dele para tentar ver se resolve um problema doméstico. E nós temos com isso uma obra maravilhosa. Se falamos desse acervo que proviria todo da oralidade, né, porque todos esses textos foram histórias contadas, passadas de geração para geração antes de chegar à escrita, porque a escrita era muito recente. Um caso curioso vai ser exatamente o do livro das Mil e Uma Noites, que ele é o livro que Borges chama de a parte prévia da nossa memória. Essa obra ela é produzida na segunda metade do século XIII e na primeira metade do século XIV, e ela se torna conhecida na Europa no século XVIII, quando ela começa a ser traduzida para o Ocidente. Mas, em 2005, no Brasil, foi feita uma tradução diretamente do árabe pelo Mamed Mustafa Jarouche, que eu acho que é um trabalho primoroso que ele fez. Ele traduz diretamente do árabe, buscando os manuscritos que estão na Biblioteca de Paris, e aquelas partes que ele não consegue, ele recorre a outros manuscritos que são considerados legítimos, porque essa também talvez seja a história mais fraudada da história da literatura, porque elas eram feitas cópias, vamos dizer, a cópia pirata foi inventada a partir do livro das Mil e Uma Noites. Ela era copiada em diversas línguas e as pessoas misturavam outras histórias e tal. E o que muito me surpreende é uma observação do Jarouche, do tradutor, que ele nega que esse livro provenha da tradição oral. Então é interessante, eu vou ler o que ele cita. Ele fala assim: o que deve ficar claro desde já é que o livro das Mil e Uma Noites não é literatura oral.
ao menos não na medida em que oralidade é vulgarmente pensada como atributo de espontaneidade ou alegre caos impensado, mas em todo caso profundo porque proveniente de uma seiva popular. Trata-se de um trabalho letrado, cujo percurso foi da elaboração escrita à apropriação pela esfera da oralidade, e não o contrário. Ou seja, não são lendas ou fábulas orais que alguém um dia resolveu compilar, mas sim histórias elaboradas por alguém por escrito, a partir de fontes diversas, das quais algumas, por acaso, poderiam ser orais, embora não exista evidência disso, que foram sofrendo de maneira crescente a apropriação dos narradores de rua, os quais encontraram nelas um excelente material de trabalho. E aí é curioso que o percurso, então, é inverso. A história primeiro foi escrita, depois ela passou a ser contada pelos narradores de rua. E ele ainda faz um comentário que eu imagino que isso tenha sido uma tradição no Oriente, que esses contadores de histórias, eles teatralizavam as histórias. Então, eles imitavam a voz fina da mulher, a voz grossa do outro personagem. Eles simulavam ato sexual ou lutas rolando pelo chão. Então, eu imagino que devia ser interessante conhecer essa experiência dessa narrativa oral das Mil e Uma Noites. E ele tem uma outra curiosidade a partir disso, me ocorre quando eu leio essa informação, é que o livro das Mil e Uma Noites, ele é exatamente uma narrativa oral, né? O que faz o encadeamento dos contos, que é constitutivo da narrativa, é a fala da Sherazade, todas as noites contando uma história para o rei. E essas histórias são, no plano da narrativa, são faladas. Então, trata-se de contar histórias, no caso, para não morrer. Aí, como disse Michel Foucault, narrava-se até o amanhecer para afastar a morte, para adiar o prazo desse desenlace que deveria fechar a boca do narrador. Bom, todo esse conjunto de textos a que eu me referi são formados de pequenos núcleos de histórias dos grandes feitos, né? Aqui eu corro o risco de ser confrontado por aqueles que poderão dizer, mas não é, a narrativa foi construída como um modelo longo e tal, mas eu acho, aí a minha defesa, é o risco que eu corro, de defender que todas essas histórias dos grandes feitos, das grandes derrotas, as metamorfoses, medo, paixões, amor, ódio, amizade, piedade, a crueldade, as artimanhas, as trapaças, as traições, todo esse acervo que vão formar os contos, eles, inclusive o esquecimento, eles são os temas dessas pequenas histórias. Então, o que eu advogo é que mesmo a Odisseia e a Ilíada é um conjunto de pequenas histórias que vão formar aquele monumento literário. Então, é encadeando esses pequenos relatos, histórias exemplares e outras nem tanto, que irão formar esses conjuntos que nos conhecemos. E a matriz deles, no caso, é o causo, o xiste, a historinha doméstica, que eu acho que depois ela é a maneira da transmissão e ela vai sendo constituída como essa grande narrativa que a gente conhece. Depois eu vou falar um pouco sobre um momento, aproximando mais do nosso tempo presente, da produção do conto na Europa, que é o fio que vem até nós, né? Há uma produção também na Europa que vai consolidar, vai levar para a escrita essa tradição do conto oral, né? Então, a gente tem os contos do Decamerão, em 1350, que também vem dessa tradição oral. Várias das histórias têm os estudiosos têm registro de canções que teriam sido produzidas a partir dessas histórias, então que elas teriam também sido recolhidas da tradição oral. É o que faz Giovanni Boccaccio. Geoffrey Chaucer faz isso com os contos de Cantuária, em 1387, que ele é considerado por isso o pai da literatura inglesa. Ele vive 200 anos antes de Shakespeare.
Em 1588 é publicado um livro com o nome de Heptamerão, então eram 7 histórias, na verdade eram 72 novelas, que foram compiladas por uma rainha, Margarida de Navarra. E seguem-se as novelas exemplares de Cervantes, de 1613. E na França vai aparecer mais no final, em 1697, os contos da Mamãe Gansa, que são também recolhidos da tradição oral pelo Charles Perrault. É outro que vai se tornar pai, no caso ele se torna o pai da literatura infantil. Ele dá tratamento a essas histórias anônimas, dá um tratamento literário, né? Essas histórias são Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, tudo que a Disney vende hoje foi o Perrault que recolheu. E ele foi contemporâneo do La Fontaine, que era um recontador de fábulas das antigas, das fábulas da tradição grega e da própria tradição romana. Ele trabalhava com o grego Esopo e tinha um outro autor também que está me escapando o nome aqui agora. Esses dois, o Perrault e La Fontaine, foram contemporâneos. O Perrault publica os textos dele já com idade bem avançada, então ele não chega a usufruir dessas publicações. Mas o La Fontaine era um best-seller na época. Ele ganhava muito dinheiro com esses livros, e ele, a cada edição que fazia, ele publicava mais histórias que ele ia criando também. Bom, o conto vai encontrar condições para o seu desenvolvimento na forma que a gente o conhece atualmente, no século XIX, com o surgimento das revistas e com a massificação da imprensa, né? Então, nesse período também começam a surgir os primeiros teóricos do conto. Destacam-se os irmãos Jacob e Grimm, que são do final do século XVIII, na Alemanha. Eles também publicam coletâneas de contos, eles inclusive pegam vários contos que o Perrault já tinha trabalhado, eles republicam dizendo que eles eram da tradição alemã, então que não era propriedade do Perrault. E chegamos também no que eu considero talvez será divisor de águas, eu não gosto muito dessa expressão, mas que é um sujeito chamado Edgar Allan Poe. Ele foi um escritor, um poeta norte-americano que escreveu contos, morreu com 40 anos de idade, e é incrível como vai ter escrito. Daqui para frente os escritores todos vão morrer com 40 anos. E o Edgar Allan Poe, ele só se tornou conhecido porque um francês, que é o Charles Baudelaire, traduziu para a França os textos dele e deu divulgação à obra dele. Ele poderia ter bem menos importância do que tem hoje, é difícil avaliar isso, mas não fosse o trabalho de Charles Baudelaire, que reconhecia nele uma espécie de irmão, uma coisa assim. Eles não chegaram a se conhecer porque o Edgar Allan Poe já tinha morrido. Edgar Allan Poe é o autor do primeiro conto que tem a cidade grande como personagem. A cidade é Londres e o conto se chama O Homem na Multidão. E ele é também o inventor do conto policial. A partir dele é que desenrolam-se as histórias de cunho policial. Os outros autores, que eu vou só citar de passagem, porque também tem uma contribuição importante para o conto, Anton Tchekhov, o russo, também morreu com 44 anos. Guy de Maupassant, morre com 43 anos. James Joyce, esse sobrou, esse viveu muito. Ernest Hemingway, que viveu 61 anos. Sherwood Anderson, Machado de Assis, Jorge Luiz Borges e Júlio Cortázar. Esses, para mim, são autores que renovaram o conto no sentido da brevidade, de dizer o mínimo, de definir os elementos constitutivos do conto, como tensão, condensação, intensidade e síntese. Hoje, seja pela substituição do final surpreendente das histórias por uma tensão entre duas histórias que não se resolvem, que é uma formulação do teórico e escritor argentino Ricardo Piglia, quando ele fala da forma de como que Borges produziu seus contos, ou seja por aquela imagem do iceberg proposta por Hemingway, em que o mais importante de uma história fica submerso, não é dito. O certo é que os contistas reinventam o conto. E como diz Júlio Cortázar, um conto é significativo quando ele quebra seus próprios limites
com essa explosão de energia espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e, às vezes, miserável história que conta. Eu paro por aqui. Eu queria agradecer a generosidade da escuta de vocês, poder falar de arte, de literatura, como referiu o Gifone, num tempo que rechaça com violência a cultura, é a melhor maneira de resistirmos ao obscurantismo. E eu gostaria que vocês me dessem licença para dedicar essa palestra à minha mulher, Roselena. Muito obrigado. Obrigado, Chico. Eu sabia que a gente ia ter assim, uma palestra maravilhosa e com a sua presença aqui, a sua cultura, a sua erudição, também a sua pesquisa. E acho que todos nós, eu fiquei assim, deslumbrado com a erudição, com a evolução, com a linha que você adotou para trazer o conto, né, desde a evolução, desde o surgimento oral, um possível surgimento oral da história até os dias atuais. Muito obrigado por ter feito, e agora a gente estar aqui, e agora a gente coloca a palavra à disposição de quem quiser fazer alguma pergunta para o Chico, Francisco, e o teu microfone está com a... Já está aqui com o Islan, já vai fazer a primeira pergunta ali. Por favor. Boa noite. Meu nome é Roslan. Eu estou encantado com a sua divulgação, a sua palestra. Muito obrigado. Muito profunda, né? Muito bem elaborada. Você imagina, você foi lá no Homo sapiens, 70 mil anos atrás, até chegar a nós, né? Quer dizer, você foi no cerne da questão. Porque o conto é uma maravilha para mim. Eu sou fã do conto, sabe? Eu nasci numa família de vários escritores. Eu tenho um tio, Alfonso Guimarães, que é um grande contista, dos maiores contistas do Brasil, né? Sim. E eu comecei a ler de pequeno os contos dele. São fantásticos, né? E eu não paro de ler contos, né? Eu sou fã do Chekhov, que é o maior contista do mundo, né? Agora eu comprei o livro do Machado de Assis, 1.500 páginas de contos, maravilhosos, né? Uhum. Eu sou fã do conto, né? E do romance também. Porque eles falam o seguinte, que o romance é o fragmento, não, o conto é o fragmento do romance. Eu concordo com essa ideia, né? Mas o que eu tenho a dizer a você, meus parabéns. Muito obrigado. Chico, querido, amei a sua palestra, claro, adoro esse tipo de palestra que você começa escavando, fazendo um trabalho realmente interessantíssimo, interessantíssimo. Mas eu vou falar aqui, te parabenizar, claro, né? E agora eu vou meter minha colher aqui de pau aqui. Onde estão as mulheres nessa história do conto, Chico? Essa pergunta eu faço também, com relação a esse tempo passado. É até curioso encontrar essa rainha Margarida de Navarra que faz essa compilação de histórias. Eu sei que eu já procurei, quando a gente foi fazer o FLI-BH, eu fui fazer uma pesquisa sobre as poetas mulheres na história. Elas existem, você procura na internet, elas estão lá, e é muito curioso a maneira como elas são apresentadas. Elas, no caso, pelo menos dessas poetas que eu consegui apurar, elas são a esposa de um cônsul de Roma, publicou um livro de poesia. Então, elas estão sempre, de algum modo, elas dependem de uma certa ligação de poder para que o trabalho delas seja exposto, né? Mas eu acho que, atualmente, está sendo feita uma arqueologia dessa... Por exemplo, as mulheres pintoras, que inclusive, estava reclamando, no museu está cheio de mulher nua, mas nenhuma delas assina quadro. E hoje já encontramos uma pesquisa que busca esse trabalho, saber onde é que ele está e ver onde estão. Nessa pesquisa aqui, essa pergunta eu me fiz, Cristina. E quando eu encontrei o caso dessa Margarida, foi o único caso que eu conheço de uma autora. Agora, nesses textos, as mulheres aparecem, né? Por exemplo, as condutoras
da história do Decamerão são 2 mulheres. A Sherazade também. A Sherazade é a princesa que se livra da morte, encadeando aquelas histórias. Então, como personagem, elas têm um papel interessante. Agora, como autoras, está por ser feito esse trabalho. Eu acho que já está sendo feito. Tem uma chinesa também, isso já é no Oriente, né? Uma rainha que escreveu um romance também, que é considerado já é romance, né? Uhum. Mas, Chico, então você promete para a gente fazer essa pesquisa e depois fazer outra palestra? Vai, que legal. Tá, boa sugestão. Tá, ótima sugestão. Só uma parte aqui. Eu tenho até uma publicação muito especial que foi feita só das mulheres poetas. Tem uma francesa, algumas mulheres eram poderosas. Tem uma francesa, tem uma inglesa, se não me engano, uma italiana, que oportunamente, já li há muito tempo, não guardei. Eu sei que é Louise Labé, e as outras eu já não sei o nome. Uhum. Mas depois eu te empresto, viu, Seriam Cristina? da tradição mais antiga. Mais antiga. Não tão antiga, mas bastante, o suficiente. Século XVII, XVIII, por aí. Isso é muito curioso, porque também, por exemplo, na música erudita, você pergunta, cadê as mulheres compositoras? A gente vai na orquestra aqui, na Filarmônica, o ano inteiro é só homem compositor. Aí, cadê as mulheres? Elas compunham, onde está o trabalho delas, né? Compunham canção de Ninar. Também, Oi, Chico. Beleza? Parabéns. Obrigado, Faço das Ronaldo. palavras das pessoas aqui as minhas. Realmente a gente saiu mais culto hoje. Mas eu tenho uma curiosidade, não é com relação à sua palavra. Também, né? Porque é conto. Aliás, eu sou mini conto, ou micro conto. O que você acha desse gênero? Se o autor, no caso aí, só lança uma frase para o leitor continuar na cabeça dele. Você acha que é literatura, microconto? Aliás, estou perguntando para você, para o Gifone, para o Rogério, para as meninas aqui. O que você acha disso? Só por curiosidade, assim, porque eu não tenho uma opinião formada. Eu tenho até mandado uns mini-contos para o Alexandre Brandão, entendeu? Mas, assim, em termos literários, você acha que é importante? Ronaldo, eu acho que sim. Tem textos que são extremamente instigantes, né? Curtos e muito instigantes. O dinossauro ainda estava lá. Mas aqui, hoje mesmo conversando com a rádio educativa, a rádio FMG educativa, eu tive a oportunidade de lembrar de um conto. Eu não encontro, eu já procurei na internet, assim, não tenho certeza, eu não posso dar certeza de que esse conto é do Ernest Hemingway, dizem que é um conto estupendo. Vendem-se sapatinhos de bebê nunca usados, ponto. Aí, isso aí seria o próprio iceberg do Hemingway, né? Você tem uma superfície aqui com uma frase e toda uma história aparentemente, terrivelmente trágica, que só pode supor que é trágica, por trás dessa frase. Quer dizer, esse não é um microconto, esse é um conto gigantesco, né? Mas eu acho que há bons contos e maus contos também, assim como dos extensos também, temos bons e maus, né? Mas eu, por exemplo, não sou cultor do microconto, mas tenho feito alguns também, assim, quando ocorre alguma... Eu participei daquela antologia do Marcelino Freire, os 100 menores contos da literatura brasileira, e foi encomendado e eu fiz um microconto para ele também. Até gosto muito do que eu fiz. Não me envergonha, não. Só lembrar que tem pouco tempo a Branca Maria de Paula lançou um livro justamente de microcontos. Nem micro, né? São nanocontos. Nanocontos. Mas, o Ronaldo, os microcontos não lembram um pouco os haikais também? Que é uma arte, assim, difícil, muito difícil e super cultuada no Japão, né? Aliás, no mundo inteiro hoje, acho que muita gente gosta de fazer haikai. Milor Fernandes fazia haikai.
Tem um haikai do Milor que eu acho muito interessante. Viva o Brasil! Aqui todo dia é 1º de abril. Pode falar? Tadeu? Chico, tem uma definição do Cortázar, você com certeza conhece, que ele compara o romance e o conto a uma luta de boxe. Que ele fala que o romance ganha o leitor por pontos, né? É aquela luta de boxe. E o conto ganha o leitor por nocaute. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa diferença do conto para o romance e essa necessidade do conto, que ele não pode desperdiçar nada, que muitas vezes o romance consegue desperdiçar, o leitor se entediar e mais na frente ele voltar a gostar do romance, e como o conto não tem esse tempo. Essa definição do Cortázar, super famosa, né, porque o tempo do romance seria um tempo mais longo, então você não precisa guardar nenhuma surpresa para o final, né? O romance pode ir se resolvendo ao longo da história e a conclusão não precisa ter aquela força e tal. Embora a gente sabe que os grandes romances têm sempre impacto no final, né? Eles também terminam de maneira interessante. No caso do conto, que o Cortázar, aquilo que ele advogava, né, que o conto tem que ser perfeito como uma esfera. Então, assim, para uma esfera rolar com perfeição, não pode sobrar nada, não pode ter nenhuma aresta. E ele defendia essa coisa de você também ter um elemento de força, né? Isso que ele fala aqui dessa coisa que explode, né? Que na literatura do Joyce seria a epifania, também aquele momento de um olhar que é revelador, então ele resolve a história para você. Eu acho que o Cortázar trabalha com naquele ensaio dele sobre o conto, onde ele vai fazer essa afirmação, ele está sempre trabalhando com essa noção de que, primeiro, que não é impossível definir o que é conto, né? Sempre começa com essa dificuldade. Mas que ele teria essa coisa da brevidade, da concisão, dessa intensidade que dá a ele essa força que nocautearia o leitor, né? Ou seja, ele te dá um soco, enquanto que o romance vai te batendo devagarzinho durante tantos rounds. Mas é por aí. Oi, Fabiola. Fabiola que me deu o livro do Constantino Bertolo, que eu citei aqui. É você. Oi. Bom, boa noite. Boa noite. Para mim é sempre uma alegria ouvir o Chico, né? Antes de conhecer o Chico escritor, eu conheci o Chico leitor na livraria um bocado de anos atrás. E a minha pergunta depois desse passeio histórico aí por essa ficção que é a origem do conto, né, nesse título incrível que você deu para a palestra, eu queria saber que contistas você lê hoje, contistas contemporâneos. Quais são eles e elas? Tomara que sejam elas também, né, Cris? Primeiro eu leio todos os meus amigos. E as amigas também, né? Leio Gifone, leio João Batista Melo, leio a Branca, leio a Cristina Agostinho, leio o Ronaldo, a Adriane, que é poeta, o Tadeu, que é romancista. Então eu leio meus amigos, eu leio, vou nos lançamentos e tal. Vamos falar dos outros autores que eu leio hoje. De contistas, os brasileiros são tem os da minha formação, né, que eu continuo a ler quando eles publicam. É o Sérgio Santana, o Luiz Vilela, o Rubem Fonseca, o Dalton Trevisan, aqueles autores lá do boom da década de 70, que eu acho que deram ao conto brasileiro uma qualidade que eu chamo de universal, porque o conto brasileiro não perde para conto de nenhuma cultura das que eu conheço. Dos autores contemporâneos, eu leio Marçal Aquino, Sérgio Fantini, Marcelino Freire, eu vou esquecer o nome de algumas pessoas.
tem um, inclusive, que muda de nome, meu amigo, ele troca. Oi? Nelson de Oliveira. O Nelson de Oliveira muda de nome a cada livro que ele publica. Então, você tem que procurar qual que é o nome atual do Nelson de Oliveira. Então, tem uma série de autores contemporâneos que eu leio. E estrangeiros, há pouco tempo eu conheci uma escritora chamada Ali Smith, uma contista irlandesa que vive na Inglaterra, que parece que agora foi a primeira escritora a escrever um romance sobre o Brexit. Ela está sendo anunciada em um livro dela. Alice Munro, a canadense que venceu o Prêmio Nobel, que é só contista, uma raridade, uma contista vencer uma pessoa que só escreveu romance, só escreveu contos. Sim. Branca, só um minutinho, fala no microfone que nós estamos gravando tudo. Mas os contos dela são grandes, já tem quase a estatura de uma novela. São não longos, é verdade? Alguns muito longos. Alcançam a estatura de uma novela. E depois ela acabou escrevendo o conto da Aya, que na verdade é um romance, né? Ah, não, essa é outra. É Margaret Atwood. Eu falei de Alice Munro. Ah, da Alice Munro. Que é canadense também, é verdade, é canadense também. As duas são. Margaret Atwood é do conto da Aya, que Isso. é romance, né? Que é um romance. É um romance. O Fabíola, agora eu tenho o Julian Barnes também, que é um escritor que eu leio como romancista, gosto dele como romancista e gosto dele como contista. Eu tenho gostado muito de alguns romancistas também, atualmente, eles me cativam muito, como o Ian McEwan, o inglês, e o cara do Stoner, né? Cleide sabe bem, John Williams, o autor de Stoner. Stoner, para mim, é um romance fora da curva. Assim, talvez o romance mais impressionante que eu li nos últimos anos foi Stoner, sabe? E é um romance, como disse uma amiga minha, que ela começou a falar, eu li um livro assim, aí ela foi falando e eu falei, esse livro é Stoner? Ela falou assim, eu li um romance impressionante, não acontece nada nele. E quanto menos acontece, mais você lê. Aí eu falei, você está falando do Stoner? E era. E era. Então, assim, certamente eu estou esquecendo alguns autores aqui. Eu li também até indiquei para a Adriane, tem uma escritora argentina, Adriane, me lembra o nome dela? As Coisas do Fogo, como é que ela chama? Uma escritora argentina fantástica. Eu descobri ela há pouco tempo. As Coisas que Perdemos no Fogo. Esse conto, inclusive, trata de uma coisa que acontece do crime contra as mulheres na Argentina, que parece que lá a mania é queimar as mulheres. Os maridos queimam as mulheres, mutilam as mulheres por meio do fogo. E ela faz um conto sobre isso. E esse livro é fantástico. Assim. Então, são os contistas que eu tenho lido recentemente. E a semana que vem eu vou reler o João Batista Mello, que ele vai lançar de novo o primeiro livro de contos dele. E nós vamos lá prestigiar. As Baleias do Saguenay. Eu aproveito aqui também para fazer uma propaganda de uma peça de teatro, para quem não teve a oportunidade de ver, que é dirigida pelo Sérgio Abrita. Sexta-feira passada eu fui com a Roselena assistir Arte. Está aqui no Teatro da Cidade, vai sair de cartaz esse final de semana, né? Esse é o último fim de semana. Gente, a peça é maravilhosa, assim... É escrito por uma mulher. E é aquilo que eu chamo assim, gente, isso é literatura da primeira à última frase. Sabe assim, muito parabéns, Sérgio, pela direção. Os atores estão excelentes. A Cleide até me falou quem é o pintor do quadro, que o quadro também é maravilhoso, né? Hoje a Cleide me contou o segredo da peça, quem pintou o quadro. Então, eu recomendo essa peça do Sérgio, que está aqui no Teatro da Cidade. Alguém mais? Só um minutinho, te levo o microfone. Rodrigo. O Rodrigo é bom. Falando em autoras,
duas que eu sei que o Chico leu e que ele esqueceu, só para ajudar. É isso, me ajuda. Patrícia Highsmith claro. e Flannery O'Connor. Claro. Patrícia Highsmith, eu tive romances dela em casa e não li. Ficava lá na estante, um dia eu mandei embora. Não li até hoje e tal. E aí, recentemente, o Rodrigo me emprestou um livro de contos dela, que foi uma descoberta também, uma descoberta fantástica. Como se chama o livro, Rodrigo? Você lembra? É uma casa, tem até a imagem da casa na capa. Os contos são primorosos, assim. Você acaba de ler o conto e fala, gente, por que eu levei tanto tempo para descobrir essa moça? São sensacionais também. E O Grito da Coruja, isso. Uhum. Então, autor aí, Rodrigo, obrigado pela ajuda. Então, eu continuo lendo, descobrindo autores, e eu acho que tem muita gente fazendo coisa muito legal em literatura hoje. Né? Eu parei a história do conto aqui no momento anterior a isso, mas a produção atual de contos no Brasil é impressionante. Sábado eu estava conversando com um amigo de São Paulo, que está fazendo um levantamento, que ele já começou há alguns anos, sobre a produção recente brasileira de contos. Ele falou que a minha intenção era fazer um ensaio para publicar num blog, não sei o quê, e ele começou a fazer um levantamento sobre essa produção de 2000 para cá. Ele disse que já está com 100 autores. Isso que ele chama literatura de qualidade, né? Descarta aqueles livros que ele julga que não têm um valor, uma novidade e tal. Mas então a nossa produção continua intensa e tomara que continue assim, né? Que a gente não esmoreça diante do que está por aí. Alguém mais? Uma questão, Chico, que primeiro aprendi muito, foi uma alegria te ouvir. Uma questão que sempre me vem quando o tema é conto é o mercado editorial e os contos. Porque todo editor sempre alega que é muito difícil publicar um livro de contos, que o mercado é para romance. Vender, claro. Seja, não é, viável. O que você reflete sobre isso? Essa é uma história antiga, né? Você encontra lá o Mário de Andrade queixava disso, né? O Mário de Andrade teve que publicar os textos dele por conta própria, falando que não achava editor para publicar os contos dele. O problema que a gente vive nessa área é curioso, porque as pessoas estão lendo contos. A gente sabe que as pessoas gostam de conto e tal. Os livros são publicados. E essa coisa meio paradoxal, né? De que eu mesmo já tive, não devo ter em casa uma carta de um editor dizendo isso. Que pena, você não tem um romance, conto não vende. A história é mais ou menos a mesma, né? Todos nós que somos contistas passamos por esse sofrimento. E eu acho que tem sim uma coisa contra o conto. Agora, é curioso, porque eu acho que o conto circula muito nas publicações, e não livro. Publica no suplemento, porque o suplemento não vai publicar um romance. A revista literária não vai publicar romance, pode eventualmente publicar um capítulo ou outro, mas são... E hoje, por exemplo, quando a gente olha o que tem no Brasil de publicações que tratam de contos, né? O Rascunho tem inúmeros contos, foram publicados ali. O suplemento literário aqui de Minas, que é um patrimônio nosso. Revistas eletrônicas hoje, está cheia de contos. Se você procurar na internet, você não dá conta de ler o tanto de coisa que está lá. Oi? Sim, a revista Piauí publica sempre, publica conto e poesia. E no entanto, esse drama continua, né, Rogério? A gente continua com a dificuldade de publicar. Os editores não querem. Alguns escritores conseguem romper essa barreira do mercado e se estabelecer. E esses, você vê a publicação deles, está aí. Amigos nossos que publicam, por exemplo, na Editora Record ou na Companhia das Letras, conseguem publicar contos. Mas, em geral, o que a gente ouve dos amigos, dos amigos, dos conhecidos, no meio literário, é sempre essa queixa, né? Que os editores não querem investir no conto.
E aí fica a minha pergunta, né? Por que isso, né? Será que não era o caso de fazer publicidade de livros, coisa que as editoras no Brasil não fazem? Acho que com aquele negócio de vender livro para o governo, você se eximia de fazer um trabalho que seria buscar um mercado, buscar o público no mercado literário, no mercado editorial, na praça pública, tentar vender seu livro, igual se vende sabonete ou vende qualquer produto. Mas esse é o nosso drama. O que acontece hoje, eu estava observando, lendo no jornal outro dia, uma matéria, as editoras buscam os blogueiros que têm maior número de seguidores e publicam o que eles escrevem, de baixíssima qualidade e tudo, mas porque eles vão vender. Essa é uma questão também. Os editores estão um pouco se lixando para a qualidade, eles querem vender. Então, tiram os livros de contos, literatura mesmo, e fica atrás dessas coisas. Eu concordo plenamente com você. Ano passado, eu estava em Lisboa, entrei naquela livraria famosíssima, lá Bertrand, e perguntei a um vendedor, falei assim, onde é que fica a estante dos livros mais vendidos? Aí ele me mostrou, eu falei, essa estante aqui. E qual que é o livro mais vendido hoje em Portugal? Aí ele me mostrou, era um romance. O autor do romance, eu não vou lembrar o nome dele, mas é como se fosse João hashtag alguma outra coisa. Ou seja, é um autor vindo do Twitter. Hashtag é porque veio do Twitter. E eu li 12 páginas do livro, são páginas deploráveis, e era um romance erótico, era o romance mais vendido em Portugal. Aqui no Brasil, eu e Roselena tivemos uma experiência legal, que a gente foi a São Paulo um tempo atrás, ainda existia a FENAC, ela não tinha acabado, entramos na FENAC e vimos fomos procurar a estante dos livros mais vendidos, e para nossa surpresa eram blogueiros que eram os mais vendidos. Como é que chamava o campeão de vendas? Roselena? Felipe Neto, que é hoje está até se tornando cult, porque ele passou ele fez uma defesa ele fez uma defesa contra a censura do Crivella na Bienal do Rio de Janeiro, e aí ele passou de um lugar na internet para outro, porque ele passou a ser observado pelo pessoal, vamos dizer, mais cult. Mas ele era o maior vendedor de livros, e o segundo maior vendedor de livros era o irmão dele, que é o outro, um sobrenome parecido, com a capa parecida. E aí a gente descobriu que tinha esse filão de livros, inclusive a Companhia das Letras tem como é que chama isso? Um selo que é só dedicado a essa turma. E deve ser dos que mais deve ser um dos mais rentáveis da editora, né? Então, essa é a questão do mercado. Isso, eles são hiperexpostos, né? Eu lembro do Bernardo Carvalho, por exemplo, eu conversando com ele, falei, Bernardo, você é um escritor de prestígio, você tem coluna na Folha de São Paulo. Ele falou, mas nas livrarias meus livros estão sempre escondidos lá atrás. Eles não expõem meu livro na vitrine. Eu falei, é curioso. Então, sabe assim, um escritor que tem uma visibilidade espantosa, mas que os livreiros não se interessavam por ele. Agora, a outra turma é isso que a Roselena falou, né? Você coloca 12 livros do cara com... Eu lembro quando o Jô Soares lançou um livro, eu estava em São Paulo, fui na Livraria Cultura, eles tinham feito pirâmides. Aí eu falei, gente, toda a edição da minha obra não deve dar 2 pirâmides dessa, do Jô Soares, que está aqui a coluna, vocês eram uma pirâmide mesmo. Então era um negócio impactante, né? É o que vende. Então é a questão do mercado, acho que é isso aí, Rogério. Sabe? E nós sofrendo aqui, querendo leitores. Mais alguém? Eu queria comentar uma escritora de contos que teve aqui há pouco tempo, Ana Cecília Carvalho. Ela lançou uma trilogia das Inquietações, fantásticos os contos, com o elemento do insólito e aquele elemento da surpresa no final dos contos. São todos excelentes. E eu nunca tinha ouvido falar da Ana Cecília Carvalho antes dela vir falar aqui. Eu li recentemente aquele livro dos Ex, que é maravilhoso, né? O primeiro da trilogia. Primoroso, eu já comprei o segundo, e ainda não tive a oportunidade de ler. Mas Foco realmente das a Ana Coisas. Cecília
o Ana foco das Cecília é uma coisas. das grandes escritoras que nós temos hoje no Brasil, né, com a capacidade incrível de contar histórias, maravilhosa. E ela Síntese escreveu também um livro interessantíssimo. Síntese também. E ela Curto e escreveu um outro livro junto com essa trilogia, o livro neurótico das receitas. Todas as receitas têm nomes psiquiátricos. Mais alguém? Bom, Chico, mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho certeza de que todos vocês, como eu, estamos assim encantados com a sua palestra e com a sua pesquisa, e, igual eu falei antes, a sua erudição e também a sua cultura para trazer para nós aqui essa ficção que é o conto e a origem do conto. Muito obrigado também a presença de todos vocês, e lembrando uma vez mais que a Academia Mineira de Letras está aberta a todo mundo. A nossa programação é sempre gratuita e temos na quinta-feira, como disse o Rogério, o João Paulo, que estará aqui falando sobre o centenário do J.D. Salinger, que é um dos grandes narradores norte-americanos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.